Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos. Provérbios, capítulo 28. Provérbios, capítulo de número 28. Versículo de número 13. O texto que já está aí projetado. Diz assim a palavra do Senhor: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Amém. Queridos irmãos, no último dia 6, agora do mês de junho, o IBGE divulgou os dados do último censo religioso do nosso país. Dados aí amplamente divulgados, noticiados. Imagino que você tenha já alguma noção deles. O resumo é que, atualmente no Brasil, as pessoas que se consideram católicas romanas somam aí 56,7% da população, os evangélicos 26,9%, os sem religião 9,3%, e as outras religiões somadas em torno de 7%. E a gente pode tirar várias conclusões, há várias análises aí na internet que você pode encontrar, algumas boas, algumas ruins. Entre outras coisas, podemos afirmar que, de fato, os católicos estão diminuindo, os evangélicos aumentando, que é algo que já sabíamos, né? Atualmente, 1 em cada 4 brasileiros se declaram evangélicos. E os dados nacionais vão variando de cidade para cidade, estado para estado. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, os católicos somam 38,9% e os evangélicos 32%. Aqui na cidade de São Gonçalo, os evangélicos já são maioria. Placar apertado, 35,59% para os evangélicos, 35,21% para os católicos. O cenário é parecido em Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Pergunta que a gente precisa fazer é: onde é que está esse cristianismo todo? Se considerarmos, né, os católicos também como cristãos, então a gente tem claramente uma maioria cristã no nosso país. Mas a pergunta é: que tipo de cristianismo estamos praticando? Em cidades como a nossa, onde os evangélicos são maioria, a pergunta é: que tipo de evangelho estamos praticando, testemunhando? Então, a impressão que a gente tem é que tem, de fato, muitas igrejas, mas pouco evangelho. Muitos cultos, muitos pastores, muitos cantores, muitos shows, muitos eventos, pouco evangelho. Muitas camisas, adesivos, cartazes, telões, carros de som, propagandas de igrejas, mas pouco evangelho. Muita gente frequentando igrejas, consumindo conteúdo evangélico, mas pouca gente experimentando o poder do evangelho. Então a pergunta que fica é: o problema está onde? O problema está no evangelho ou nos evangélicos? O problema é o cristianismo ou os cristãos? Por muito tempo se falou no Brasil dos católicos não praticantes, ou seja, pessoas que se diziam católicas, mas não tinham nenhum compromisso com a fé católica. E aí descobrimos o mesmo fenômeno entre os evangélicos. Evangélicos não praticantes,
que se somam aos evangélicos desviados, aos evangélicos desigrejados. E a minha conclusão é que existem muitos evangélicos sem o evangelho. Igrejas evangélicas inteiras onde o evangelho é omitido. Cultos evangélicos sem evangelho, pregações evangélicas sem evangelho, músicas evangélicas sem evangelho, ensinos, regras, tradições evangélicas, que nada tem a ver com o evangelho. Pessoas que são evangelizadas sem o evangelho. Gente que é batizada e recebida na igreja sem o evangelho, pessoas que são treinadas a servir, a liderar igrejas, sem qualquer base no evangelho. Então, diante desse cenário, dessa estatística, dessa realidade, podemos concluir que, de fato, a igreja evangélica, como um fenômeno social, religioso, político, está crescendo. Mas onde é que a gente encontra o resultado espiritual desse crescimento? Esses dados são interessantes porque, para mim, quando a gente começou a igreja, ainda antes de começarmos a igreja, 13 anos atrás, estávamos planejando o início da nossa igreja e nos perguntamos por que mais uma igreja evangélica? Para que iniciar, abrir, começar uma nova comunidade evangélica num lugar onde parece que por todo lado há igrejas e evangélicos? É uma questão que até hoje a gente conversa no DNA para novos membros. Se a cidade hoje possui 35,59% de pessoas que se declaram evangélicas, então significa que temos um campo missionário de aproximadamente 65%, o que dá em torno de 585 mil pessoas que não se declaram evangélicas. Agora, quando a gente leva em consideração a presença do evangelho entre os evangélicos, entre os cristãos em geral, então a gente se dá conta que esse número ele é muito maior. Então, pensa um pouquinho comigo. Quantas pessoas você conhece que se dizem evangélicas, mas não possuem nada do evangelho em sua vida? Faz aí uma pesquisa mental, um censo mental. Quantas pessoas você conhece que se dizem cristãs, até mesmo católicas, mas não tem nenhum conhecimento, nenhuma experiência com o evangelho? Então, isso tudo, irmãos, tem a ver com o texto que nós lemos. O texto fala de pecados confessados, pecados abandonados, misericórdia, perdão, evangelho. Quando falamos de igreja, falamos de evangelho. O evangelho é a base, é o fundamento de sermos cristãos e sermos igreja. Sem o evangelho, seremos apenas pessoas vivendo algum tipo de religiosidade superficial. Então, o primeiro problema dos evangélicos e daqueles que se dizem cristãos nesse país e pelo mundo afora é o conhecimento ou o desconhecimento do evangelho, conforme revelado em Jesus e nas Escrituras. E a gente tem que olhar para a gente precisa fazer essa autocrítica. Será que, se amanhã no seu trabalho, um amigo seu te chamar num canto, poxa, você podia me explicar de forma clara e objetiva o que é o evangelho? Você saberia dizer, responder? O que você diria? Quantas palavras você usaria? Que palavras? Então, se eu não conheço o evangelho, eu não tenho como praticar o evangelho. Se eu não entendo o evangelho, dificilmente eu vou experimentar o poder dele na minha vida. E se eu não experimento o poder desse evangelho na minha vida, a espiritualidade que eu vou praticar, vivenciar, será vazia, estéril. Um cristianismo sem evangelho, ele vai degenerar.
em moralismo, superstição, misticismo, prosperidade, politicagem, autoajuda, ativismo, tradicionalismo e entre outros problemas. Porque, por um lado, o ser humano é inerentemente espiritual, Deus nos criou assim. Estamos em busca de Deus. Mas o pecado nos impede de encontrarmos. Por isso, a graça de Deus se revela em Jesus. O Evangelho é a expressão da graça de Deus. Em Jesus, conseguimos encontrar o verdadeiro Deus, o Criador, e desenvolver um relacionamento saudável e correto com Ele. Fora do Evangelho, mesmo dentro de uma instituição cristã, mesmo dentro de uma cultura cristã, estaremos longe de Deus. Sem o Evangelho, o cristianismo se torna, aos olhos do próprio Deus, algo inútil. A prova disso é você olhar a avaliação de Deus da religiosidade do povo de Israel. Leia os profetas. E aí você vai ver como é que Deus olhava para aquilo que o povo de Israel, o povo dele, povo que se chamava pelo seu nome, povo que frequentava o templo, povo que oferecia sacrifícios, povo que tinha sacerdote, que tinha lei. Leia Isaías no capítulo 1 e você vai observar Deus dizendo, olha, nada do que vocês estão fazendo aí me interessa. Sem o Evangelho não faz a menor diferença ser evangélico. Agora, aqui a gente precisa fazer uma pausa e uma ressalva importante. Por quê? É muito fácil, irmãos, a gente assumir essa posição de analista das igrejas e cristãos. Acontece em outras áreas. A coisa boa é você ser comentarista de futebol. E você critica todo mundo. E fala mal dos jogadores, e fala mal dos técnicos. Outra coisa bem diferente é segunda-feira, 9h da noite, você está lá no campo, fazendo a diferença. É muito fácil a gente falar mal dos políticos. Todo mundo fala. Os próprios políticos falam mal dos políticos. A pergunta é, será que eu, no meu trabalho, na minha vida pública, o meu comportamento segue um padrão ético superior à média dos políticos? Então, é muito bom falar mal dos outros, né? A gente gosta disso. Tem sempre aquela pessoa com um comentário ácido, crítico, a respeito da vida, do comportamento de alguém. Mas, geralmente, essa pessoa que é muito rápida em criticar, ela é lenta e, muitas vezes, não chega ao ponto de reconhecer seus próprios erros. E, às vezes, não está comprometido em agir de forma diferente daquilo que ela critica nos outros. Então, é muito fácil a gente estar nessa posição de falar mal das outras igrejas. É muito fácil a gente estar nessa posição de criticar os outros crentes. Agora, será que nós aqui na Igreja das Águas temos clareza sobre o que é o Evangelho? Aquela pergunta, agora numa outra situação. Será que você teria clareza para explicar para uma criança? Chamássemos as nossas crianças aqui, será que você teria condições de explicar para elas, de forma simples, o que é o Evangelho? Ocorre que tem um outro ponto. O Evangelho, ele é muito mais do que alguma coisa tipo teorema de Pitágoras, né? O Evangelho é mais do que informação. O Evangelho é mais do que algo que você explica através de argumentos, lógicas, causas e consequências. O Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus que transforma vidas. O Evangelho é Deus em ação. Então,
deixando os outros crentes e igrejas de lado. A pergunta que eu preciso me fazer é: será que eu tenho experimentado o poder do Evangelho na minha vida? Será que eu estou buscando experimentar esse poder do Evangelho na minha vida? Será que o Evangelho tem ecoado nos meus sentimentos, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes? Será que o Evangelho está presente na maneira de sermos igreja? Será que os nossos compromissos com a igreja? Será que a nossa forma de servir, os nossos relacionamentos uns com os outros, com os irmãos? Será que a maneira como você fala, as palavras que você diz, será que a sua adoração, a sua participação no culto, será que isso tudo tem expressado as marcas do Evangelho, conforme encontramos em Jesus, nas Escrituras? Será, irmãos, que o nosso culto, será que as nossas músicas, os nossos núcleos, nossos devocionais, será que a atuação dos nossos times reflete as marcas do Evangelho? Será que a presença e a atuação da nossa igreja nesse prédio, nessa cidade, tem refletido o Evangelho? Ou será que nós somos muito bons em ocupar esse lugar de criticar os evangélicos, mas estamos tão vazios do Evangelho como os demais? Então, irmãos, a minha percepção pastoral é que a nossa vida espiritual acaba sendo muito mais baseada em nossas conveniências, em nossas preferências pessoais, do que no Evangelho. É a tendência. É a tendência do seu coração, é a tendência no meu. É a tendência do coração pecaminoso. A questão é que precisa ser combatida essa tendência. Então eu diria que essa tendência acomodada é exatamente o que a religião faz com a gente. Então a religiosidade humana acomoda, vai encontrar uma forma de acomodar. Então você vai encontrar um jeito de viver o cristianismo de acordo com as suas conveniências, de acordo com as suas preferências, esse lugar confortável, onde você faz o que gosta, onde você fala o que quer, onde você se relaciona com quem interessa, e está tudo bem, porque você acomodou o cristianismo em suas conveniências e preferências pessoais. O Evangelho não acomoda, o Evangelho incomoda. O Evangelho, ele me perturba nesse sentido. Ele me tira dessa zona de conforto, ele me desafia, ele me questiona. Veja, queridos, a nossa tendência é se acomodar aos outros. Está todo mundo assim. Ora, eu olho para a igreja X, eu olho para a igreja Y, eu olho para minha mãe, eu olho para meu vizinho, eu olho para o meu amigo do trabalho, eu olho para os meus primos, então eu olho na internet, está todo mundo assim, ora, eu vou ficar assim também, está tudo bem. E sempre a gente vai encontrar alguém pior que a gente. Então a gente precisa, queridos, fazer o mergulho intencional do Evangelho, porque existe uma relação clara entre o nosso conhecimento, a nossa experiência do Evangelho e a forma como vivemos a nossa espiritualidade. A maneira como a gente vive como igreja é resultado da sua experiência de Evangelho. Se a nossa vida como igreja, ela está fraca, medíocre, limitada, sem dedicação, o problema não é a igreja, o problema é a nossa experiência do Evangelho.
Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais da presença de Deus estaremos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais do poder do Espírito Santo experimentaremos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais desejo de orar, de adorar, de servir. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais compaixão e amor ao próximo. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais parecido com Jesus seremos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais incomodados com o pecado seremos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais dispostos a perdoar seremos. Quanto mais mergulhamos no Evangelho, mais empolgados com a missão e a evangelização seremos. Então, essa realidade ao nosso redor, irmãos, ela nos lembra da dimensão missionária do nosso ministério. Ora, o conhecimento, a experiência do Evangelho nos levam à missão. Então, aqui temos uma síntese importante do senso religioso, porque as porcentagens mudam, a missão da igreja não. As respostas das pessoas mudam, mas a necessidade espiritual delas não. As estatísticas estão diferentes, mas o nosso desafio continua o mesmo. Pregar o Evangelho para todas as pessoas. Demonstrar o Evangelho em ações. Celebrar o Evangelho como igreja. Servir ao Evangelho. Se entendemos que o Brasil é um país de evangélicos sem Evangelho, de gente que vive um cristianismo sem Cristo, significa que ao nosso redor temos o quê? Um gigantesco campo missionário. Sabe? Esse é um ponto que precisa ficar muito claro. Os evangélicos não vão se converter com as nossas críticas. Os cristãos, enganados, não enganados, convertidos, não convertidos, enfim, seja lá a avaliação que você tenha deles, o que eles precisam é não do seu julgamento, mas do Evangelho. Evangélicos precisam de Evangelho. Católicos precisam de Evangelho, os sem religião precisam de Evangelho, os praticantes de outras religiões precisam de Evangelho. Então, estar em missão significa que precisamos orar e interceder para que o Evangelho chegue ao coração dessas pessoas. Compartilhar o Evangelho através dos nossos relacionamentos. Sermos intencionais com nossos alvos missionários, testemunhar o Evangelho por meio de ações estratégicas, empenhar todos os recursos possíveis como igreja, para que mais e mais pessoas conheçam o Evangelho, trabalhar para que a mensagem do Evangelho chegue aos corações de maneira clara, criativa, sem ruídos. Então, como igreja, irmãos, precisamos nos empenhar muito mais, muito além, para sermos uma agência do Evangelho, nesse lugar, nessa cidade, nesse estado. Uma base de apoio à pregação do Evangelho, no Brasil e no mundo. Precisamos ser intercessores e parceiros de igrejas, missionários e movimentos de evangelização espalhados pelo globo. Essa é a nossa missão. Todos os times da igreja precisam estar em função disso. Cada um de nós precisa estar em função disso. Os eventos, os ministérios, as atividades. Então, o papel do time de crianças é ensinar o Evangelho às crianças. O dos adolescentes, o Evangelho aos adolescentes. E por aí vai. O papel do time de música é cantar o Evangelho. O papel da recepção é acolher as pessoas da melhor forma possível, para que elas possam sentar, sentir-se bem e ouvir o Evangelho. Elas não podem se incomodar com o nosso tratamento. Elas precisam se sentir muito bem tratadas.
o que precisa incomodá-las é o Evangelho. Intercedemos antes do culto, antes dos cultos, para que o Evangelho chegue de forma poderosa aos corações. Só que para tudo isso acontecer, como está lá no nosso DNA, precisamos amar o Evangelho. Se o Evangelho não estiver em nosso coração, nada disso vai acontecer. E iremos degenerar em um tipo de espiritualidade de conveniência. Vamos nos acomodar. O apóstolo Paulo afirma que o Evangelho chegou entre os tessalonicenses, não somente em palavras, mas em poder do Espírito e em plena convicção. Será que é assim que o Evangelho tem chegado em nossas vidas? Então, tudo isso nos faz ir e pensar aqui no texto de Provérbios 28:13. Agora que você entendeu, tem clareza sobre a importância do Evangelho para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso país, podemos destrinchar um pouco do significado do Evangelho a partir desse texto. O texto diz: quem esconde os pecados não prosperará, quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Então veja, o texto ataca um problema específico. Pecados que são escondidos, pecados que não são confessados, pecados que não são reconhecidos, admitidos. Então veja, existe um negócio chamado pecado. E é um problema muito sério a gente escondê-lo. Então, a gente precisa começar entendendo que tem essa categoria, né, chamada pecado. Existe esse negócio. A cultura ao nosso redor nos ensina a abandonar essa categoria. Pecado pressupõe a existência de um certo e um errado. A nossa sociedade, a nossa cultura relativizou tudo isso. Aquela história, o que é certo para você não é certo para mim. E aí, para muitas igrejas e cristãos, o Evangelho não é sobre pecado. O Evangelho é sobre a solução de problemas. Sabe, às vezes você vai encontrar alguém, vai conversar com você, a pessoa vai dizer assim: poxa, realmente, pastor, realmente, irmão, eu estou precisando de Deus, estou precisando para a igreja. Então, quando a pessoa ela começa a dizer que está precisando de igreja, é porque na cabeça dela, ela tem um problema na vida, em alguma área, e que estar na igreja vai ajudar a resolver esse problema. Então, problema familiar, emocional, de saúde, financeiro, um trauma, um vício. Então, precisamos da igreja, da religião, para tornar a vida melhor. Só que o Evangelho, queridos, não é sobre a gente ter uma vida melhor. O Evangelho nos oferece Deus. O Evangelho nos oferece relacionamento com Deus. Não viemos ao culto para termos uma vida melhor. Não servimos na igreja com seriedade, fidelidade, responsabilidade, nem porque temos uma vida boa, nem para termos uma vida boa. Servimos porque Deus nos alcançou. Porque Deus veio ao nosso encontro. Porque encontramos Deus. Ele nos encontrou no Evangelho. Agora, esse Evangelho revelado na palavra nos mostra que pecado é isso que justamente nos separa dele. Pecado nos separa do relacionamento com Deus. Pecado quebra, interrompe a nossa comunhão com o Criador. Criou uma ruptura. E aí, disso surgem atitudes que nascem de um coração contaminado, atitudes que vão nos levando cada vez mais para longe do Senhor e nos colocam debaixo da condenação da justiça
do Criador. Então, o que o Evangelho é? O Evangelho nos oferece Deus, o Evangelho nos oferece a cura para o coração. O que o mundo faz? É o texto que a gente leu. O que o mundo faz é esconder pecados. Aqui, note bem um ponto. A questão não é esconder pecados no sentido de que você cometa e ninguém fique sabendo. Não é essa a ideia primeiro. Esconder aqui é não reconhecer que eles existem. É fingir que o mundo é assim mesmo. Nós podemos ser assim mesmo. Então, ao esconder o pecado, no sentido de fingir que ele não é um problema, de não reconhecê-lo, o mal também esconde o Evangelho como solução. Ora, é aquela história. Se não existe pecado, eu não preciso de cruz. Eu não preciso de perdão. Eu não preciso de Salvador. Eu não preciso de reconciliação. Eu não preciso de justificação. Então, agora, eu continuo ficando doente. Então eu preciso de Deus para me ajudar na minha doença. Eu continuo ficando triste. Eu preciso de Deus para me ajudar a ser feliz. Eu continuo tendo problema na família, problema financeiro, e eu preciso de Deus para essas questões. Aí a gente chega na razão de você ter evangélicos, sem evangelho, cristãos sem Cristo. Essa realidade cultural que vai escondendo o pecado, e aí você também omite a cruz, omite a obra de Jesus, omite a graça de Deus. Se o mundo esconde pecados, aí vai também. Nós, pessoalmente, escondemos. Mais uma vez, não no sentido de você praticar o pecado escondido, mas é no sentido de negá-lo. Sabe, é meio como que alguém aquela história de varrer a sujeira para debaixo do tapete, está lá. E eu esqueço que ela está lá. Para usar uma palavra da moda, somos espiritualmente negacionistas. Na medida que eu não reconheço a presença e a influência do pecado sobre mim, eu também nego a importância e a necessidade do Evangelho para a minha vida. Isso vai criando um efeito cascata, irmãos. Ora, se o problema do meu filho não é pecado, meu filho não precisa do Evangelho. Meu filho só precisa ser mais obediente, tirar melhores notas. O problema do meu casamento, da minha família, é uma questão de personalidade. Então, meu casamento não precisa de Evangelho. O problema do meu amigo é que ele tem uma questão emocional, então ele precisa de ajuda profissional, não do Evangelho. Ah, pastor, meu problema é financeiro, eu preciso de grana para pagar minha dívida. Eu não preciso de Evangelho. Veja, todas essas observações, elas estão parcialmente corretas. Os filhos na escola, a personalidade no casamento, o suporte profissional, situação financeira. A questão é que não é apenas isso. Não são nossos únicos problemas. Seu filho precisa melhorar na escola, mas também precisa do Evangelho. Seu amigo precisa de ajuda profissional, mas também precisa de Evangelho. E por aí vai. E o que é que justamente o Evangelho faz? O Evangelho proporciona. O Evangelho traz luz para a escuridão. Jesus é a luz do mundo que chegou para aqueles que estavam nas trevas. Ora, nas trevas não existem pecados. Tudo é trevas. Quando a luz chega,
a gente percebe a destruição, a sujeira, o sofrimento, a miséria, as feridas. O mundo nos ensina a se acomodar com tudo isso. O Evangelho nos ensina a se incomodar com tudo isso. O primeiro efeito do Evangelho é esse confronto, é esse incômodo. A primeira pregação de Jesus foi: arrependam-se. Então o Evangelho confronta essa nossa condição diante de Deus. João Batista pregava: olha, não adianta vocês apenas dizerem, somos judeus. Trazendo para os dias de hoje, poderíamos dizer, não adianta vocês dizerem, somos evangélicos. A pergunta é, quem você é diante de Deus? E quais são os frutos na sua vida dessa afirmação? Será que estamos escondidos nas trevas desse mundo? Escondidos em nossas ocupações? Ah, pastor, estamos ocupados. Trabalho, estudos, contas para pagar, um tempo para descansar. O Evangelho traz luz. Traz luz para os que estão nas trevas. Então, meu irmão, minha irmã, chega de esconder seu pecado. Chega de se esconder em justificativas. Chega de fingir que está tudo bem. Chega dessa religiosidade vazia. Só que a graça de Deus no Evangelho, ela não termina no confronto. O Evangelho incomoda, mas ele também nos dá a cura do coração. O texto diz, aquele que confessa e abandona os seus pecados encontrará misericórdia. Da parte de quem? De Deus. O interessante é que o Evangelho confronta os nossos pecados para depois escondê-los. Olha que interessante. O profeta Miqueias vai dizer, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua herança. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, queridos, uma coisa, veja, são os pecados escondidos em negação, nas trevas da nossa vida, do nosso mundo, para que eles continuem a ser praticados. Outra coisa bem diferente é quando os nossos pecados estão escondidos debaixo do sangue de Jesus. O Evangelho é a misericórdia de Deus que veio ao nosso encontro. A graça de Deus revelada em Jesus, que nos leva a confessar e que nos leva a abandonar. A gente tem um relato nos Evangelhos daquela mulher pecadora que chora aos pés de Jesus. Então é uma cena muito emocionante e instrutiva, porque aquela mulher tinha pecados. E Jesus vai mostrar no decorrer ali do diálogo que, na verdade, ela não é que ela apenas tinha pecados, ela tinha consciência da quantidade de pecados que ela tinha. E ela poderia fingir, se esconder. Então, quando ela encontra Jesus, ela encontra a graça, ela se lança aos pés dele, não para de chorar. Ela encontrou o perdão, ela encontrou a misericórdia, ela encontrou a graça, ela encontrou o Evangelho em carne e osso. Compreende? Então veja, o encontro com Jesus não foi algo do tipo, olha, está tudo bem, você pode viver assim, viva do seu jeito, não. O encontro com Jesus era o encontro onde ela reconheceu, sabia exatamente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Mas admitindo tudo isso, ela encontra perdão em Jesus.
e por isso ela chora copiosamente. Então, meu irmão, minha irmã, faz um tempo que a gente não se lança aos pés de Jesus. Faz um tempo que você não chora pelos seus pecados. Faz um tempo que a gente não se quebranta de fato na presença do Senhor. Martim Lutero, quando iniciou ali o processo da reforma e traz ali as famosas 95 teses, a primeira, olha que interessante, a primeira das teses de Lutero, ele vai dizer assim: quando Jesus pregou, arrependei-vos, Jesus estava indicando que certamente quer que toda a vida dos crentes na terra seja de contínuo arrependimento. O que ele queria dizer? Que arrependimento não é uma coisa assim que, olha, cheguei na igreja, me tornei membro, pronto, acabou, resolveu a vida. Não. A vida toda do crente é uma vida de arrependimento. Porque à medida que a gente se esquece do pecado, a gente se esquece da graça. E quando a gente se esquece da graça, irmãos, ao invés de a gente estar aos pés de Jesus chorando, enxugando os pés de Jesus, perfumando os pés de Jesus, a gente tem outras coisas para fazer. Jesus, segura o pé um pouquinho, entendeu? Eu agora tenho que pagar umas contas, uns boletos. Jesus, amanhã eu passo aí no pé, tá bom? Então eu tenho outras atividades, tenho outros compromissos. E Jesus, olha, seu pé vai ficar próximo mês, esse mês não tenho tempo para o seu pé. Por quê? Porque a gente não se importa com o perdão, porque a gente não sente a alegria do perdão. Aquela mulher não tinha, ela podia ir para vários lugares, ela podia fazer várias coisas, ela tinha uma vida, ela tinha pessoas para encontrar, ela podia ser uma boa evangélica. Ora, beleza, Jesus, obrigado, hein? Agora, vou cuidar da minha vida. A pergunta que eu te faço é: por que você não está aos pés de Jesus? Por que que a gente tem dificuldade de chorar aos pés de Jesus? Jesus está aqui, irmãos. Jesus está entre nós. A falta de quebrantamento espiritual se torna um grande empecilho. E a gente vai vivendo, irmãos, um cristianismo bem burocrático, sabe? Mecânico. Cumprimos nossas obrigações, vamos para casa. E aí a gente vai criando na cabeça, nessa cabeça evangélica, tipo assim, bem, quanto menos obrigações eu tiver, melhor. É? Quanto menos compromissos, melhor. Então somos evangélicos sem compromisso. Crentes sem compromisso. Triste é se a gente encontrar um dia o Senhor e Ele disser que Ele também resolveu não ter compromisso. Falamos no início dessas estatísticas da ausência do Evangelho entre cristãos e evangélicos. Então, para a gente terminar de forma muito clara, o que é o Evangelho, afinal? O Evangelho é Jesus. É o Filho de Deus que veio ao nosso encontro. O Evangelho é a vida e obra de Jesus. O Evangelho é tudo aquilo que Deus nos proporciona através da fé em Cristo. O Evangelho é a vida que passamos em Jesus. O Evangelho é a vida com Deus, a vida em Cristo, a vida cheia do Espírito, a vida em prol do reino, é vida de esperança na eternidade. Irmãos, existimos como igreja. Essa igreja não existe para te fazer feliz.
A igreja existe para promover esse evangelho. Não estamos aqui concorrendo para ser melhor do que essa ou aquela igreja. Nascemos e existimos para servir o evangelho. Paulo vai dizer, ai de mim, se não servir ao evangelho. Estamos aqui para anunciar, para ajudar as pessoas a conhecerem o evangelho, testemunharem ações desse evangelho. Então essa é a pergunta, irmãos. Para o IBGE, o limite que ele pode chegar é a sua resposta, né? Então o IBGE vai te perguntar se você é evangélico ou não. A pergunta para Deus é outra. Você é um discípulo de Jesus movido pelo evangelho? Então, irmãos, muitas vezes eu passo a semana pensando na igreja dos irmãos e fico pensando assim, bem, o que a gente pode, né, melhorar aqui, melhorar lá, melhorar colar, melhorar aqui, fazer isso, fazer aquilo. Mas é algo que Deus recorrentemente coloca no meu coração. A única forma de nós melhorarmos como cristãos e igreja, a única forma de você melhorar é o evangelho. Eu posso te ajudar, eu posso te dar um empurrãozinho, posso apontar o caminho. Mas se você não mergulhar no evangelho, a sua vida continuará a mesma. Para terminar, a gente lembra do Salmo 32, que é um salmo que ecoa esse texto, né? Vai dizer lá, enquanto eu escondi os meus pecados, meu corpo definhava de tanto sofrimento. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim, a minha força foi se esgotando como uma terra em tempo seco. Antes de continuar, observe, a gente vai esconder os pecados. Novamente eu quero enfatizar essa tecla. Não é sobre pecados que você comete escondido que ninguém sabe. São os pecados que a gente não admite. A gente não reconhece. A gente não coloca diante de Deus. A gente finge que eles não existem. Só que quando você finge que não tem pecado, o seu corpo, a sua vida espiritual está definhando. Isso, irmãos, é das coisas mais tristes que a gente vê na igreja. Pode acontecer com você, talvez você já tenha visto acontecer com alguém. Sabe, a pessoa que servia na presença do Senhor com paixão, com alegria, com intensidade, e ela espiritualmente definha. Então não é sobre a gente dizer, poxa, eu pequei ontem, eu pequei anteontem, eu pequei semana passada. Volta lá para a afirmação do Lutero. É um arrependimento constante. É o voltar-se constante para os pés de Jesus. E aí o salmista completa, então eu reconheci. Um dia, uma hora, um momento. Ele chegou lá e falou, Senhor, é isso mesmo. Não escondi mais minhas culpas. E ele diz, Senhor, perdoaste a culpa do meu pecado. O perdão do Senhor está sempre à disposição. Aquele que confessa e deixa encontrará misericórdia. Então, meu irmão, pare de fingir. Pare de fingir. Queria desafiar você a orar nesse momento. A fechar os seus olhos. E colocar para o Senhor.
muita sinceridade os pecados que existem na sua vida, a necessidade que você tem do Senhor, a necessidade que você tem de renovo espiritual. Eu sei, você precisa de muitas coisas, eu também, todos nós. Mas eu queria desafiar você a pedir ao Senhor para que, e admitir diante do Senhor, que você precisa de evangelho em cada uma dessas áreas. Você precisa do evangelho nos seus relacionamentos. Você precisa de evangelho na sua vida financeira. Você precisa de evangelho no seu trabalho. Você precisa de evangelho nos seus estudos. Você precisa de evangelho para servir na igreja. Você precisa de evangelho no relacionamento com a sua família. Suas emoções precisam do evangelho. Sua saúde precisa do evangelho. Só que essa necessidade ela não se esgota, por isso esse é o lugar que a gente precisa estar recorrentemente aos pés de Jesus. Chorando, se quebrantando, confessando, reconhecendo. Fale com o Senhor. Deus amado, nessa hora nós nos colocamos diante do Senhor. E assumimos, ó Pai, e trazemos, ó Deus, à tona que estamos bastante acomodados, ó Deus, na nossa espiritualidade. A verdade, Senhor, é que temos vivido um cristianismo de conveniência, Senhor. E pedimos perdão ao Senhor. Não temos amado o Senhor, ó Pai, como deveríamos. Há pecados, ó Deus, esparramados em várias áreas da nossa vida, Senhor. Em relações e relacionamentos. Ah, Pai, quanto tempo a gente não chora aos pés do Senhor? Quanto tempo a gente não se quebranta, Senhor, aos pés de Jesus? Quanto tempo, Senhor, a gente simplesmente ignora os pés de Jesus? Em nome do Senhor, ó Pai, em nome do Teu Filho. Ministra misericórdia sobre as nossas vidas nessa manhã. Ó Pai, faz-nos sentir o poder do Teu Evangelho em nossas vidas, ó Pai. O poder que cura, que renova, que transforma, que traz vida, que traz limpeza e purificação, renovação. Onde os resíduos do pecado, Senhor, têm se acumulado, Senhor, e já estão até cauterizados, ó Deus, petrificados. Quebra, renova, cura, transforma, Senhor, quebranta.
Traz vida, Senhor. Traz o poder do Evangelho, Senhor, sobre o nosso coração, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas atitudes, ó Deus, nossas relações. Ó Deus, em nome de Jesus, que aqueles, ó Pai, que talvez sem perceber estão definhando espiritualmente, Senhor, possam encontrar, Senhor, nesse dia, renovo espiritual, uma nova vida do céu, vida em abundância que somente o Senhor tem para as nossas vidas. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a vibrar pelo Evangelho, Senhor, a se alegrar pelo Evangelho, a nutrir, ó Pai, forças espirituais a partir do Evangelho, a pregar, a testemunhar, a servir a causa do Evangelho. E de forma recorrente nos lançar aos pés de Jesus. Que esse seja o ciclo da nossa vida, Senhor. O ciclo de pessoas, ó Pai, que se lançam aos pés de Cristo. Que choram, Senhor, não de tristeza, mas de alegria, porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Porque, Senhor, temos plena consciência da podridão da nossa vida. Mas, ó Pai, somos tocados pelo Teu amor constrangedor, pela Tua graça imensurável, pela Tua compaixão, pelo sangue de Jesus, que purifica e renova, pela intercessão contínua do Teu Filho, pelo agir do Teu Espírito em nós. Faça-nos, ó Pai, como Teu povo nesse lugar, uma agência legítima do Evangelho, para que possamos ver, Senhor, as pessoas, ó Pai, ao nosso redor, seja lá qual for a identificação religiosa delas, que possamos ver pessoas, homens e mulheres, nossos amigos, familiares, conhecidos e desconhecidos, gente tocada poderosamente pelo poder do Evangelho, e que como igreja possamos acolhê-las e servirmos juntos ao Senhor, em nome de Jesus, amém.